Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar. Estou aqui de novo nessa semana para conversar com vocês, falar sobre astrologia. Eu comecei semana passada a falar sobre a importância, né, da compreensão dos arquétipos de Leão e de Câncer, né, aliados aí com o eclipse que a gente teve na semana passada. E aí eu separei os assuntos, né, separei uma parte. Primeiro eu falei dos dias da semana, depois eu trouxe toda uma simbologia sobre, né, o signo de Câncer e o signo de Leão. Hoje eu vou misturar novamente, né, porque eu acho que tem importância os assuntos e vou mostrar a, a, a previsão, né, simplificada no final do vídeo. Né. Peço um pouco de paciência para quem só quer ver as previsões, né, ver o passar dos dias, mas acho que é válido o que eu vou falar. E aí, lembrando do que eu falei semana passada, né, eu falei bastante sobre a importância, né, de Vênus no signo de Câncer, trazendo todo né, um aspecto do feminino, né, da proteção e do afeto, da maternidade, né, do cuidado, da nutrição, tudo isso relacionado com o arquétipo da mãe, né, e trouxe também o signo de Leão, falando sobre essa capacidade, né, de buscar o seu verdadeiro eu, né, essa necessidade de buscar o seu verdadeiro valor, representado pelo signo de Leão, e, consequentemente, acaba também ligado com o arquétipo do pai. Então, eu expliquei para vocês que, né, Leão um signo masculino, Câncer um signo feminino, e aí eu trouxe para vocês, né, ali o mito, aliás, a história, né, de Íris e Osíris, né, e falei, né, como representava esse arquétipo masculino e feminino, né, no pai e mãe cósmicos, né, Osíris como representante do Sol e Ísis como representante da Lua, né, na história, a história de Osíris. Osíris, ele é dividido em 14 partes. Expliquei para vocês que essas 14 partes, elas falam do chakra cardíaco, né? É um símbolo do chakra cardíaco, porque o chakra cardíaco, para quem conhece, né, sobre chakras, tem 12 pétalas, mas quando o ser humano alcança um desenvolvimento, ele acaba desenvolvendo mais duas pétalas, né, que é um Buda, né, e uma deusa, simbolizando, né, um segundo signo solar, né, e um segundo signo lunar, visto que todos os planetas, né, regem dois signos, né, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, Vênus rege Touro e Libra, Saturno rege Capricórnio e Aquário, Júpiter rege Peixes e Sagitário, mas só o Sol, né, rege Leão e a Lua rege Câncer. Então, quando o ser humano alcança essa iluminação, né, esse chakra fica com 14 pétalas, né, como se fosse esse masculino e esse feminino, né, em que encontraram um meio um meio de expressão, né. E isso é bastante relevante, né, para a gente pegar com as coisas que eu vou falar hoje, né, eu vou falar sobre significação, significado da vida, né? Eu acho que essa semana eu tive alguns insights, algumas intuições, né? E eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Primeiro eu comecei a ver uma série da Netflix chama O Mito de Sísifo, né? Que é bastante uma série coreana,
indico para quem gostar de ficção científica, eu comecei a assistir. Mas aí eu fui, né, o nome da série chama Mito de Sísifo, né, então eu fui lá relembrar o que era o mito de Sísifo, né, e aí eu trouxe aqui para vocês, porque tem tudo a ver com, né, o que eu vou falar, mas o mito diz que um rei na Grécia, né, por várias vezes enganou os deuses, né, enganou Hermes, né, o Mercúrio que a gente conhece, enganou Zeus, né, o Júpiter romano, enganou Perséfone, né, que vivia, na Grécia. Acreditava-se que existia um mundo inferior, né, que era ali regido por Hades, né, que era o deus dos infernos. Né. Então, várias vezes Sísifo foi levado até o inferno, né, por erros que ele cometia, mas várias vezes ele enganou os deuses, né, e voltava à vida. E chegou um momento que Zeus se cansou, né, e deu um castigo para ele, né, e o castigo era o seguinte: ele tinha que carregar uma pedra, subir, rolar uma pedra até o topo de uma montanha, né, e quando chegasse lá em cima, a pedra rolava para baixo. Então ele tinha que fazer isso dia após dia, né, e isso é extremamente penoso. Eu ainda não cheguei no ponto de saber aonde essa série vai se conectar com o mito, né? Ainda não, que é uma série que envolve viagem no tempo, né? Mas estudando sobre o assunto, né? Acabei encontrando ali um filósofo, né? Que é o Canu, que falava muito sobre esse mito de Sísifo, né? E ele falava sobre a necessidade de encontrar alegria, né, fazendo esse trabalho de Sísifo, de carregar essa pedra todo dia, né, e no dia seguinte ver a pedra rolada e ter que novamente rolar essa pedra até o alto da montanha. Então, o que na minha visão, o que é essa pedra, né? Essa pedra é a nossa rotina de vida, né? O trabalho que a gente faz, as coisas, as nossas responsabilidades. E isso dá uma certa, né, muitas vezes a gente encara a vida numa, de uma forma que isso pareça um sacrifício, né? Parece algo difícil. A grande questão, né, que Canu colocava era exatamente, como eu disse, contra a alegria, né, nesse trabalho, né, né, esse trabalho que a gente faz todo dia, né? Isso encontra, não sei se vocês perceberam, mas se a gente pegar essa história de Ísis e Osíris, ela parece muito com a história do Rei Leão, né? Então, do filme Rei Leão, né? Todo mundo conhece. Então, ele é ali uma criança, né? Cheia de sonhos. Ele sabe que é um leão, que ele é filho do rei ali, né? E que o futuro dele é ser o rei, né? Dos animais. E ele brinca alegremente ali. E aí acontece o trauma, né? Né, o tio dele, né, faz uma artimanha e acaba se sentindo culpado pela morte do pai. Então, esse trauma ele é bastante importante na história, né? É um trauma que todo mundo, né, por algum motivo, sofre, né? E depois desse trauma, né, a tendência, né, era se entregar para a tristeza, né? Aí aparece ali o Timão e o Pumba, né, e trazem aquela ideia ali do Hakuna Matata, e que eu acho que, na minha visão, é um geminiano ali, um sagitariano ali, né, que trazem ali aquela ideia tem que ter alegria na vida, tem que levar a vida com mais leveza, né. E isso
né, ele usa isso, né, para conseguir superar aquele trauma, daquela culpa de ter, na cabeça dele, ter assassinado o pai dele, né, sendo ele o motivo da morte do pai dele. E aí, com o tempo, ele cresce, né, e ali num sonho, o Mufasa, o pai dele, aparece para ele e fala, né, lembre-se quem você é, né. Então, né, esse lembre-se quem você é importante, eu vou voltar nisso mais para frente. Então, fala para ele, lembre-se quem você é, né, e ele pensa na responsabilidade que ele tem, né, de realmente ser o líder ali do, dos leões ali, né, e por consequência ali da floresta. Ali. E aí, quando ele tem esse chamado, né, como eu disse, né, todas essas histórias, elas falam, né, de uma certa forma do rito, né, solar, do mito solar, do herói solar. Né? Então, nada por acaso, né, ter essa conexão direta, né, com o signo de Leão. Então, essa história do Rei Leão fala muito profundamente desse herói solar dentro de cada um. Então, por isso a identificação, né, que todos temos com a história, né? E com outras, todas as demais histórias até que eu ia trazer essa semana, mas por essa sincronicidade, né, de alguns assuntos me chegaram até essa semana, então resolvi deixar a história, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né, ali o último filme chama O Retorno do Rei, né, não é nada muito sugestivo, né, O Retorno do Rei. Então, tem algum assunto ali que eu vou tratar, mas vou deixar para as próximas semanas. E então, que eu percebi, né? Eu percebi que, de certa forma, meu Deus interno estava querendo que eu falasse sobre significação. Por quê? Porque essa história do Rei Leão fala de significado, fala de você encontrar, né? Você encontrar uma forma de viver, né? Fazer o trabalho que você veio fazer, né? O trabalho, ser quem você é com alegria, né? Ser quem você é com encontrando realmente significado, né, nas coisas que a gente faz. Né? Então, e foi bastante interessante porque um amigo meu, Douglas, inclusive um cara muito inteligente, né? Um cara que eu gosto muito, que eu conheço desde da juventude. Ele me enviou um vídeo ontem, né, sobre um documentário, que é muito interessante, eu vou deixar o link aí na descrição, que tem tudo a ver com essa questão do significado, né? Então, o que esse documentário fala, né? Sobre um jovem descendente de indiano, né, que vive ali nos Estados Unidos, Nova Jersey, e ele, durante a vida toda, ele conviveu com a cultura da Índia, né, onde existem vários gurus, né, várias pessoas que têm essa designação de mestre, né, e que juntam ali em torno de si um grupo de discípulos, né. E ele sempre questionou isso, ele sempre encarou essas pessoas como os charlatões, né, e ele começou a questionar isso e como ele tinha essa aptidão para o cinema, ele começou a gravar um documentário, só que ele se vestiu de guru, né? Criou todo é, alguns mantras, né? Que é muito engraçado quando a gente assiste que todos os mantras, as posições, os yogas que ele faz parecem, né, com a cultura indiana, mas na verdade são de alguma forma tirações de sarro né, das próprias posições, das próprias palavras, dos próprios mantras, né? Então é bastante engraçado com o passar do documentário a gente
ver as situações que as pessoas se colocam, né? Embora ele saiba que é só uma brincadeira, as pessoas não sabem. E com isso, as pessoas vão se aproximando dele e vão contando os problemas que elas têm, né? Problemas muito ligados com essa questão do significado e não encontrar um significado na vida. E ele vai, né, se percebendo, né, como alguém que pode ajudar essas pessoas. E é muito interessante porque ele começa o documentário querendo provar, né, algo, né, e termina o documentário, né, aprendendo algo, né? Então, não vou contar um spoiler para vocês, mas eu indico que vocês assistam. No final, ele fala para aquelas pessoas que o seguiram, né? Ele fala, olha, eu servi de espelho para vocês, né? E o que eu posso dizer para vocês que vocês vieram aqui procurando um guru, mas o que eu posso dizer para vocês é que o guru, na verdade, está dentro de cada um. Eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui, né? Que, né, o guru, né, o mestre, o avatar, né? A função dele é realmente apontar o mestre dentro de cada um, né? Apontar o Deus interno de cada um. E eu achei muito relevante isso, porque ele chegou a conclusão que ele chegou é a conclusão que muitas pessoas levam vidas, né, para chegar, muitas pessoas levam anos para ter, né, que até aqueles iniciados lá da Índia, né, que são totalmente devotados à cultura, eles levam anos para chegar nessa conclusão e ele chegou ali com aquela experiência. Inclusive, o vídeo, né, começa, né, com uma frase, né, a fé começa como um experimento, né, mas termina como uma experiência. Então, achei essa frase também bastante interessante, porque as pessoas, elas tentam normatizar, né, a experiência, né, do divino, né, elas tentam dar um caminho, mas, na verdade, o caminho é individual, o caminho é pessoal, individual, e realmente ela só acontece quando você se predispõe, né, a experimentar a vida. Bom, experimentar a vida tem tudo a ver com o leão, né? Aquela felicidade genuína que eu comentei na semana passada para vocês. E agora eu vou começar, depois de toda essa explanação, né, sobre os assuntos que me chegaram essa semana, que me fizeram pensar sobre o assunto, eu vou mostrar para vocês como isso funciona na astrologia. Vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Então, pedindo desculpa aqui para vocês, semana passada eu tentei compartilhar essa imagem, né, que é o chakra cardíaco, e infelizmente a tela aí com a minha imagem ficou na frente, mas esse aqui é o chakra cardíaco iluminado, né, com mais 2 pétalas aqui, ó. É só para vocês entenderem, né, o que eu estava falando. Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, né, isso aqui é o esquema das casas astrológicas, né, quando você faz uma mapa astral, na verdade, o que você faz é criar um domicílio, né, ver como essas casas se formam no seu mapa, né. Então, essas casas, elas são análogas aos signos, né. Então, por exemplo, o primeiro signo Áries, ele traz, né, significado para a casa 1. É lógico, por exemplo, se você tem um ascendente em Leão, a sua casa 1 está ligado com o signo de Leão. Mas é uma experiência, né, que a gente pode fazer uma relação, uma analogia com o signo de Áries. A mesma coisa, tudo que está na casa 2 tem uma analogia com o signo de Touro, né? Tudo que está na casa 3 tem uma analogia
com o signo de Gêmeos. Tudo que está na casa 4 tem uma analogia com Câncer. Tudo que está na casa 5 tem uma analogia com Leão, né? Então, e assim vai até, né, a 12ª casa. Só que as casas, elas falam sobre as áreas da vida, né? Sobre as áreas que determinam ali como a pessoa tende a agir né, em determinado assunto. Então, quando eu falo, né, do eu, né, da persona, do ego, eu vou falar da casa 1, né, você mesmo aqui. Eu achei uma imagem que fosse um pouco mais simples, né, para não deixar o assunto muito rebuscado. Porque eu posso colocar aqui na casa 1 uma série de outras coisas, né? Mas eu busquei uma imagem que fosse um pouco mais simples para a gente não deixar o assunto muito rebuscado e não trazer informações conflitantes aqui para vocês. Então, quando eu falo daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, né, e de que forma eu uso aquilo que eu possuo, eu falo, né, da casa 2. Quando eu falo da forma que eu me comunico, da forma que eu aprendo, né, falo da casa 3, né, e aí, quando eu falo do lar, né, da família, da minha forma de transmitir afeto, de receber afeto, eu falo da casa 4. Falo da mãe também, né, então, a casa 4 vai falar de que forma é a sua experiência com a sua mãe, né, e quais são os valores que a sua mãe trouxe para você, né? Quais são os valores que você recebeu da sua mãe? Câncer, né? Isso tem tudo a ver com câncer, né? Eu falei isso para vocês. E aqui, quando eu falo da casa 5, né? Eu falo aqui tá lazer e criatividade. Porque, né? Representa exatamente esse princípio criativo. Eu já falei também algumas vezes sobre Leão representar, né, esse princípio criativo dentro de cada um. Mas se você tem outro signo aqui, esse signo vai representar o seu princípio criativo, né? Se você tiver peixes aqui, o seu lado criativo, né, tende a ser a trabalhar o amor, né, o desapego, a ajuda ao próximo, né? Então, se você tiver Áries aqui, o seu lado criativo tende a ter iniciativa, né, a praticar esportes, né? Então, é dessa forma que as casas funcionam. E por que eu trouxe esse esquema aqui, né? Porque eu quero falar sobre o significado dentro desse esquema aqui, né? Então, quando a gente fala sobre trabalho, se a gente pegasse a história do Sísifo, né? Ele tem um trabalho para fazer, né? Que é carregar a pedra até o topo da montanha, né? Então, eu tô aqui, ó, chego na casa 6, trabalho cotidiano e saúde, né? Isso também tem uma outra palavrinha que faltou aqui, rotina, né? Aquilo que eu faço todo dia, os meus deveres, obrigações, né? Isso não tem tudo a ver com o signo de Virgem, tem tudo a ver com o signo de Virgem. Como geralmente a gente trabalha para a gente ter recurso, né, para viver, a gente ter recurso para a gente viver, está aqui na casa 2, finanças, né? Por isso que eu falei, na verdade, aqui a palavra finanças não ficou muito boa, mas recursos para a vida, recursos para a sobrevivência. Então, eu preciso ter onde morar, eu preciso ter o que comer, eu preciso ter o que vestir. Então, o signo de Touro traz esses valores, né? E, né, onde que eu encontro meu propósito de vida, né? O que eu, né, aquilo que eu desejo ser, porque o que eu sou está aqui na casa 1, né? Meu ascendente. Mas o que eu quero ser? Está aqui na casa 10. Minha missão de vida, carreira, né? Então, as casas de terra, né? Vocês veem, ó, Touro, Virgem, Capricórnio, elas representam esse impulso de realização, né, material.
E também, né, como envolve a Casa 10 aqui, um impulso de realização também pessoal, né? Olha, eu subi a montanha da minha vida, eu consegui chegar onde eu queria, né? Isso tudo está representado pela Casa 10, né? Só que vocês percebem, eu quero mostrar para vocês, vocês percebem que o meio do caminho, né? Ó, eu estou na casa 1, o que eu sou, né? A casa 10, então, o que eu sou, o que eu quero ser, né? Qual que é o meio do caminho? Vocês poderiam pensar que está aqui na 11 e na 12, né? Mas aqui, se eu estou pensando num nível de desenvolvimento, né, eu preciso chegar na 10 para viver essa 11, essa 12, né, de uma forma mais produtiva, né? Então, eu estou indo da 1 para chegar na 10, né? Então, qual que é o meio do caminho? A casa 5, né? A casa representada por Leão, que é exatamente esse significado. Aquilo que me dá prazer, que me traz, que faz eu fazer o trabalho de Sísifo aqui na casa 6 com alegria, que faz eu levar essa pedra todo dia até o topo da montanha, né? Mesmo que eu veja ela descer, né, no dia seguinte e tenha que fazer tudo de novo, né? Então, se vocês percebem que antes aqui dessa rotina, desse trabalho, tem a significação, tem aquilo que aquilo, o significado da minha vida, né? Aquilo que me dá prazer, me dá alegria, me traz criatividade, aquilo que eu produzo, é, a forma com que eu sou criativo, né? E quando eu faço isso, ao mesmo tempo que eu vivo esse potencial criativo de Leão, eu também encontro o meu valor, né? Então a gente vê na sociedade muitas pessoas, como nesse documentário que eu vou dividir com vocês aí, o link está aí na descrição. Vocês vão perceber que muitas pessoas elas se desconectam do significado da vida, desse, desse poder criativo, dessa força de fazer as coisas com alegria, fazer as coisas com criatividade, né? Elas se desconectam com isso, né? Então, ou elas ficam muito apegadas à casa 2, 6 e 10, né? E se desconectam da 1, né? Porque elas esquecem, né, de ser elas mesmas, e a relação da 1 para 5 é exatamente da expressão, né? Ares e Leão aqui representam, né, aquilo que eu sou, né, como indivíduo, né, e de que forma que eu expresso isso, né, de que forma, que arte que eu faço. Essa casa 5 também está ligado com arte, está ligado com trazer, com a criatividade de trazer aquilo de mais valoroso que eu tenho, né, para fora, né, com autoexpressão. Então, eu queria mostrar essa relação para vocês, porque eu acho que ela traz traz substância, né? Traz, e também traz para vocês uma fonte de meditação, né? Você você quer se expressar, né? E você quer criar, você quer produzir, né? E o seu campo de produção, o seu campo de expressão é a casa 5. Tendo uma casa 5 bem desenvolvida, consequentemente você será criativo, né? Criatividade, quando fala criatividade aqui, fala da criatividade no total. Então, são os filhos mentais, por exemplo, desde escrever um livro até gerar um conteúdo numa rede social. E a criatividade física, né? Então, os filhos estão aqui nessa casa 5, né? Então, e aí vocês percebem como as duas histórias que eu contei para vocês, né? A de Osíris e Ísis, né? E a do Rei Leão se conectam, né? Na verdade, os valores de Osíris, né, foram transmitidos ali para Horus, né, que é o filho dele, né? E esse Horus agora tem que fazer o caminho dele para se tornar igual ao pai dele. Assim lá como
né, o Simba tem que fazer um caminho, né, para se tornar um Faso, né? Então, mas nesse caminho estão exatamente essas questões. Olha, eu tenho uma alegria genuína, né, um significado, um sentido de significado nas coisas que eu faço, né, que muitas vezes é podado, né, pelo meio, né, mas eu vou deixar o meio me podar a minha capacidade criativa, né, aí é uma escolha que a gente faz, né, então, assim como o vídeo, né, o documentário mostra que como as pessoas perderam esse sentido de comunicado, a gente vê isso né, comunicado, perder esse significado, a gente vê isso, né, na sociedade, no enorme número, né, de pessoas com problemas de depressão, de crise de ansiedade, né, e todo tipo de problema psicológico. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né, como esse significado, né, como essa concepção, né, do que é, o que realmente me dá prazer, o que realmente me traz alegria, né, e essa conexão né, com a vida, né, um pouco mais profunda com a vida, eu acho que passa por esse arquétipo, né, do signo de Leão, e aí, dependendo do seu mapa, vai passar pelo signo que está aí na casa 5, né? Então, é importante você fazer um mapa para você ver que signo está na casa 5, né? Consequentemente, você vai ver da 1, da 2, da 6, da 10, né? Aí você vai entender como fica mais fácil, né? Você usar essa significação, né? Significado para fazer esse trabalho de Sísifo de uma forma mais produtiva, né? E menos sofrida, né? Então, agora, é bastante importante que a gente entenda que o momento, né, a gente está vivendo essa situação, né, essas forças influenciando esse arquétipo do signo de Leão, e eu expliquei para você semana passada, né, que é importante a gente usar isso de uma forma generosa, que a gente possa sentir ter esse coração aquecido, né? Esse Marte em Leão, trazer esse sentido de realmente fortificar esses valores, né? De honradez, de caráter, né? De lealdade do signo de Leão, fortificar isso, né? E também trazer esse lado mais dessa criança interior que quer criar e produzir, que tenha talvez ali um pouco da ingenuidade, né, de achar que o mundo pode ser melhor, né? Então, mas isso é extremamente importante, né? Esse tipo de pessoas que o mundo precisa, né? Realmente que tem esse bom coração, né, de dividir aquilo que né? Então, eu acho que isso é bastante, é um arquétipo que a gente pode aproveitar bastante. Eu sei que parece que eu estou falando coisas que não que estão um pouco desalinhadas com o momento, né? A gente sabe que a gente vive numa polarização política, que a gente está vivendo uma crise, que a gente precisa muitas vezes achar um norte, né? Para poder viver uma vida um pouco mais focada, né? Que a gente muitas vezes tem os nossos problemas para cuidar, né? E fica um pouco difícil de olhar com esse olhar generoso, mas é extremamente importante que a gente olhe dessa forma, porque as tensões, né,
Saturno em Aquário se formarão, estão se formando, né? Marte está progredindo aí no signo de Leão, essas tensões acontecerão, né? E aí realmente acontecerá esse embate entre o eu, né? Entre o ego, né? E o coletivo, né? Então é importante que a gente realmente viva esse coletivo, viva esse eu da melhor forma possível, né? Sim, e eu acho que a melhor forma possível né, tendo esse olhar da doação, né, da generosidade. Hoje, vocês podem ver aqui, a Lua está em oposição com Plutão, né? A Lua em Câncer, né? Fazendo oposição com Plutão, então, isso no começo do dia, depois ela passa para Leão, vai fazer uma conjunção com Marte aqui, então, ao mesmo tempo que ela pode trazer aquela irritabilidade, né, por essa oposição com Plutão, ela também pode trazer essa jovialidade, essa criança interna, essa criatividade que está dentro de cada um, né? Ela pode trazer isso, né? Trazer esse impulso de energia, né? Fazer esse papel de fazer sentir assim valor, acreditar no nosso valor, acreditar no nosso caráter, acreditar naquilo que somos, encontrar esse significado, né? Se conectar com ele, né? Com isso que nos dá prazer, que nos dá que nos dá prazer na vida, né? Que faz a gente se sentir vivo, né? Mas, né? Tem essa oposição aqui, Plutão aqui, um pouco atrapalhando um pouco, né? Isso no começo do dia. Mas se a gente olhar de uma forma um pouco mais, essa forma um pouco mais generosa, a gente pode aproveitar. Aí amanhã ela faz a oposição com Saturno, né? A Lua aqui em Leão faz a oposição com Saturno, então vai trazer, né, essa tensão. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar é que nesses dias a quadratura aqui entre Urano e Saturno está exata, então essa posição da Lua aqui passando aqui na frente de Saturno, aqui fazendo essa quadratura com Urano, ela torna isso aqui um pouco mais explosiva, né? Então são os embates do eu pessoal contra o eu coletivo, né? Por isso que eu estou trazendo tanto essa imagem, né? Esse arquétipo, né? Do positivo, né? Do arquétipo de Leão, para que a gente se conecte com o positivo e não com o negativo, né? A gente não perca tempo tentando impor o nosso eu, né? Fazer a nossa vontade, né? Em detrimento da vontade do coletivo, nem na vontade do outro, a vontade do coletivo, né? E aí, na quarta-feira, a Lua caminha um pouco. No finalzinho, aqui de Leão, ela vai fazer um bom aspecto para o Sol, né? E para Mercúrio, né? Mercúrio ainda é retrógrado ainda, né? Então, dificultando aí um pouco as comunicações, mas fazendo a gente pensar sobre as nossas comunicações, né? Achar formas diferentes, rever o jeito com que a gente se comunica, né? Também ajuda nesse sentido, e a Lua vai fazer um aspecto positivo aqui para esse Mercúrio, para esse Sol. Marte caminhando aqui, ó, a linha está bem fraquinha, né? Significa que o arquétipo, o aspecto ainda não é exato, né? Mas ele estava caminhando aqui para oposição para Saturno. Na quinta-feira, a Lua entra em Virgem, faz uma posição aqui para Júpiter. É uma posição que fala um pouco de exagero,
cuidado com compras, né, com gastos excessivos, né, a gente tende a ficar um pouco mais exagerado, como envolve virgem é comedido, mas pode haver algum tipo de exagero aqui, no cuidado com a saúde, talvez algum exagero tentando seguir um caminho muito correto, sabe? Sendo muito travado em relação à rotina. Então, exagerar aqui, né? Lembrando que esse eixo virgem, peixes é o eixo do serviço, né? Então, também exagerar no serviço, né? Fazer demais, né? Você tem um trabalho para fazer, você quer fazer além do que está determinado, do que você pode, né? Então, cuidado com isso. E aí na sexta-feira, né? A Lua faz oposição para Netuno e aqui traz um pouco de desapontamento, né? Um pouco de decepção em relação às expectativas, né? Então, cuidado em ter expectativas demais, né? Porque esse aspecto aqui ele fala um pouco sobre excesso de expectativa, né? Ou expectativas que é, não são preenchidas, né? Não são as pessoas. Embora vocês podem ver também, né? Que a posição da Lua aqui antes de sair de Virgem, que ela vai criar um arquétipo muito positivo aqui, ó, que a gente chama isso de retângulo místico, né? Vai fazer um bom aspecto para Plutão aqui em Capricórnio, esse Netuno aqui em Peixes, essa Vênus aqui em Câncer. Então, isso aqui acaba amenizando, esse retângulo místico acaba amenizando as oposições, né? Então, a oposição de Vênus para Plutão aqui, que é uma oposição complicada, né? Eu vou falar disso mais dela semana que vem, mas é uma posição que fala sobre uma certa imposição nos relacionamentos, né? Uma, um pensamento, uma situação meio impositiva, né? Imposições do parceiro, coisa e tal. E essa lua oposta aqui, Netuno fala sobre exatamente esses desapontamentos, né? Essas decepções, né? Relacionadas ao outro. Mas esse retângulo aqui, ó, né? Formado, que são o sextil entre Vênus e Lua, né? E o sextil, consequentemente, né? O trígono entre Lua e Plutão, o sextil entre Plutão e Netuno, esse frame aqui, né, esse formato aqui, essa figura, ela ameniza essas oposições. Então, pode até ser um bom momento, né, para essas coisas que eu falei, para os entendimentos aqui, né, as decepções podem ser superadas, as limitações podem ser superadas, vai depender, o caminho existe, né, para você conciliar as energias. Esse Plutão consegue conversar com esse Netuno consegue conversar com essa Vênus, né, inclusive esse trígono aqui entre Netuno e Vênus, né, Netuno em Peixes e Vênus em Câncer aqui traz toda uma capacidade emotiva, né, uma inteligência emocional muito forte, né, então vai depender do que qual influência a gente se conecta, né, se a gente consegue conciliar essas forças ou não. Aí eu tenho sábado, a Lua entra em Libra, né, faz um bom aspecto aqui para Marte em Leão, então dois signos extremamente sociais, né, sociais e sociáveis. Então sábado aí
demonstra que pode ter uma maior abertura, né? As pessoas têm maior contato, né? Conseguir ter contato, né? Se comunicar, porque logo em seguida, no domingo, a Lua caminha aqui em Libra e faz um grande trígono aqui, ó, muito interessante, né? Entre Lua em Libra, Mercúrio, né? Em Gêmeos e Saturno em Aquário aqui. Então, lá para o sábado e domingo da semana que vem, será um momento para as relações, né? Para o diálogo, para a conversa, para as comunicações, momentos muito positivos. Esqueci de falar, mas essa lua aqui, ela vai ficar crescente aqui no finalzinho de Virgem, né? Então ela vai ficar crescente. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, dia 17, né? Então, aqui em Virgem, numa alunação de Gêmeos, ela vai falar sobre exatamente sobre essa questão da distribuição, né, do trabalho, a distribuição, né, de valores, né. Depois, o que vai acontecer? O Sol vai entrar em Câncer e as próximas lunações acontecerão nos signos cardinais. Então, aqui, né, eu estou fazendo mudanças, estou fazendo... É um signo mutável, Gêmeos é um signo mutável. Então, eu estou fazendo mudanças, né? Eu estou distribuindo informações para que eu possa tomar iniciativas logo em seguida. Então, quando esse Sol entrar em Câncer, né, e na Lua cheia, a Lua estiver em Capricórnio, né, eu vou ter um impulso muito grande de uma iniciativa, porque os signos cardinais Câncer, Capricórnio, Libra e Áries são os signos da iniciativa, né? Então, eu só queria terminar de fazer essa ligação, né? Então, essa pressão por iniciativa, né, muitas vezes ela é baseada, né, nas nossas responsabilidades, né? Mas se a gente conseguir aliar aquilo, né, que nos dá prazer também a essas iniciativas, né? Então eu consigo trazer significado para esses momentos também. Estou fazendo uma iniciativa que não vai só ao encontro da minha realização pessoal, mas vai também ou colocar de uma outra forma, a minha realização pessoal também precisa de significado, né? Eu acho que é uma coisa que é muito necessária se dizer nesse momento, né? As pessoas sofrem muito aí com problemas emocionais, né? Depressão, ansiedade e tudo mais, mas muitas vezes elas falta essa busca, né, pelo significado. Então, com esse Marte aqui em Leão, né, tem um caminho aberto, né? Tem essa coragem toda à disposição para poder usar essa criança interior para poder buscar, né, e trazer significado para a vida, né? Então, quando eu falo significado, também falo dos nossos sonhos, né, nossas vontades, né? Muitas vezes a gente pensa, vou trabalhar, né, mas com quem eu vou dividir, né? Então, tudo que eu produzo, né, vai para quem, né? Então, por exemplo, o signo de Leão é muito ligado com os filhos, né? Então, a gente meio que vive, né, para deixar valores, né, tanto mentais, né, emocionais e físicos para os filhos, né? Então, tudo se conecta, né? Quando a gente pensa que dessa forma sobre o signo de Leão, que Leão representa a expressão do nosso valor pessoal. E valor traz significado.
E aí, só para terminar, né, falando aqui sobre essa tendência de a gente ter essa necessidade de iniciativa, né, se a gente conseguir conectar, né, responsabilidade com significado, a gente consegue viver uma vida mais menos sofrida, né, do que como no mito de Sísifo, né? Isso é bastante interessante e acho que foi uma grande contribuição aí que o meu amigo Douglas me mandou e que me fez pensar sobre esses assuntos. Queria dividir com vocês. Semana que vem eu vou falar sobre o que eu ia falar essa semana, né? Eu vou falar sobre quando a gente deixa um pouco de lado essa questão da significação e esquece isso, deixa de lado, que tipo de problema acontece, né, quando a gente faz isso. E aí eu estou falando tudo isso para a gente aproveitar, né, esse Marte em Leão, nessa situação, e aproveitar esse Vênus em Câncer, né, também aproveitando essa receptividade de Vênus em Câncer, né, e até para poder parar para pensar sobre as nossas questões internas, né. Como eu disse aqui no vídeo, né, e o próprio documentário que eu vou deixar para vocês assistirem aí, diz também o guru, né, o mestre está dentro de cada um, e quando a gente pensa sobre esse arquétipo de leão, a gente vai encontrar esse mestre também. Ele é ao mesmo tempo a criança, né, cheia de alegria e esperança, né, como também aquele que depois, né, de várias lutas, né, ele olha para a vida com achando alegria, né, e encontrando encontrando significado, encontrando um motivo para cada acontecimento, né? Então, meus recados, né? Se você quer fazer uma pastoral comigo, manda uma mensagem. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, me diz qual o motivo, né, de você não ter gostado. Se você quer fazer alguma contribuição, me mandar algum material, né, para que eu possa assistir, ou que eu possa pensar sobre o assunto, manda uma mensagem, divide comigo, que aí eu prometo que vou dar atenção e vou tentar sintetizar algo aqui nos vídeos. Quero deixar uma boa semana para vocês, né, e dizer, né, passar essa mensagem que a gente pode ser feliz a qualquer momento, né, basta a gente dar vazão a essa alegria que a gente tem dentro da gente e sem pensar sobre as limitações que o meio impõe. É por isso que Aquário e Leão estão tão interligados, né? Porque Leão traz o genuíno, traz o criativo, né? E Aquário luta para poder ser criativo a todo momento. Então, são arquétipos que se complementam, né? E então a gente tem que achar eles dentro da gente. Todo mundo, quando eu falo de um signo, todo mundo tem esses arquétipos em algum lugar do seu mapa, né? E vai influenciar alguma área da vida, né? Então, um abraço, tchau.